Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma videoaula de espanhol no terceiro ano Bem Noite. Sou a professora Luma e estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo de espanhol passado na última aula. Vou compartilhar com vocês neste momento uma tela para que a gente possa melhor acompanhar a aula de hoje. Na nossa aula passada, pessoal, vocês sabem que foi realizada uma pesquisa por vocês sobre os termos adicción e afición, que a adicción é algo perigoso, algo vicioso, enquanto que a afición é algo mais de lazer, algo mais espontâneo, que não faz tanto mal se você utiliza de maneira adequada, enquanto a adicción, se você utiliza de maneira inadequada alguma coisa, você acaba sendo viciado em algo que vai te fazer mal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre esses dois termos dentro do gênero discursivo editorial, com o tema que eu já falei para vocês, tá bom? Dando continuidade aqui, deixo aqui para vocês 3 dicas muito importantes que vocês já sabem de cor, mas que é sempre importante a gente estar frisando. Pegue seu caderno neste exato momento, sua caneta ou seu lápis e faça as anotações devidas. Se você acha importante a fala da professora em algum momento, faça isso. Alguma informação que você vê no slide quer notar, faça isso. Assista essa videoaula até o final, é muito importante, porque no final há sempre o registro da frequência. E tenha responsabilidade. Se por algum motivo você não consegue assistir essa videoaula, ou tem dificuldade de compreender algum conteúdo, comunique as suas dificuldades, justifique a sua ausência na aula. Vamos lá, pessoal. O que é o gênero discursivo editorial dentro dessa temática que a gente está trabalhando? Ele é um texto jornalístico, como aparece na tela de vocês. Vou pegar aqui a nossa canetinha. Ele é um texto jornalístico. Ele aparece aonde? Nas colunas dos jornais e das revistas. Qual é a característica muito importante dele? Ele é subjetivo, ele tem muita opinião de quem escreve. Ele aborda um assunto sempre polêmico, isto é, discutido na atualidade. Se a gente pegar a temática adicción e afición, hoje, seja no mundo hispânico, que falam espanhol, seja no Brasil e no mundo, é um tema muito atual, porque existem muitas pessoas viciadas, a gente vai ver aqui o exemplo aos videogames, pessoas viciadas em drogas, e até que ponto algo é considerado algo vicioso, que te faz mal. Então, o gênero editorial, ele vai falar sobre essa questão, sendo muito opinativo, fazendo discussões através de argumentos e trazendo uma conclusão para nós, leitores. Qual é a estrutura do gênero discursivo editorial? Ele tem uma introdução, que a gente vai já ver um exemplo. Ele expõe um assunto e logo na introdução você já consegue compreender de qual assunto ele vai falar. Ele tem um desenvolvimento na qual ele vai trazer argumentos. Por exemplo, no livro de vocês tem um editorial na qual a pessoa que escreveu vai trazer como argumentos o quê? A fala de um psicólogo sobre o conteúdo. Ela vai falar sobre a sua opinião, sobre o que vê na sociedade e uma conclusão. Finaliza o texto com a opinião do autor ou da equipe. No final, tem-se a opinião de quem escreve, tá bom? Vamos aqui a um exemplo, pessoal. Essa imagem ela foi tirada do livro de vocês. Está lá na página 27, que diz assim: videojuegos, adicción ou afición? Olha aqui, esse é o quê? O título do editorial. Aqui você já sabe que vai falar de o quê? De videogame, de jogos. No momento, talvez você não saiba o que é adicción ou afición, mas vamos ler mais um pouquinho para você ver se consegue identificar a temática. Diz assim: primeiro foi la adicción a la televisión. Con la irrupción masiva de la informática, los
En los hogares apareceram novas modalidades adictivas. Está dizendo que a primeira adicção foi o que? A televisão, o vício a assistir televisão. Mas, com o avanço da tecnologia e da informática, apareceram novas modalidades de adicção. Continuando, la que parece estar mais de moda últimamente é a adicção a los videojuegos. Um fenômeno extensible ya no solo a los niños, sino a toda a sociedade al completo. Aí ele vai dizer que a adicção que está no momento é a adicção a los videojuegos, certo? E que isso não é mais somente as crianças, toda a sociedade está exposta a ter esse vício. Continuando, pero ¿qué hay de realidad o ficción en todo esto? Es una pregunta. ¿Estamos hablando de una auténtica adicción o de grandes aficiones a los videojuegos? Aí ele vai questionar. E aí, jogar videogame, até que ponto é uma adicção e até que ponto é uma ficção? Vocês fizeram uma pesquisa e sabem bem qual a diferença entre a adicção e a ficção. Aqui do lado tem-se o conceito para vocês, que é a dependência, a necessidade hacia uma substância, atividade ou relação. Isso é o conceito de adicção. Por exemplo, usar drogas é uma adicção. Usar os videogames de forma extrapolante, que causa problemas de saúde, isso é o que? Uma adicção. É a ficção quando você utiliza como algo para passar o tempo, divertido, como diz assim, gusto ou interesse por uma coisa, como o cultivo de uma arte, la prática a um deporte, ou seja, quando você pratica um esporte, quando você ouve uma música, isso é a ficção, que você faz por gosto, por interesse, por prazer. Agora, quando isso passa a ser um vício, é considerado adicção, certo? Aí, o que é que eu trouxe aqui para vocês hoje de atividade? A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, gente. Vocês vão ler esse texto que eu acabei de mostrar aqui para vocês, na página 27 e 28 do livro. Vocês vão identificar qual é o tema que eu já falei para vocês, qual é a introdução, qual é o desenvolvimento e qual a conclusão. Vocês sabem muito bem a diferença entre essas três partes do texto, porque é um conteúdo muito recorrente no terceiro ano, por conta da prova do Enem, introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto. E vocês vão identificar esses pontos dentro do editorial falando sobre os videogames, tá bom? Não precisa você me enviar nada, isso é para você praticar o que eu estou ensinando, compartilhando com vocês na aula de hoje. Agora, vamos a uma atividade na qual vocês deverão me enviar. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão produzir um cartaz na qual deverá conter exemplos de adicção e aficção. Como assim, Luma? Vocês vão produzir um cartaz, vocês podem comprar uma cartolina, vocês podem unir 4 folhas, 6 folhas sem pautas e colar figuras, descrever o conceito de adicção e aficção. E ao final da produção desse cartaz, na qual você vai usar toda a sua criatividade para ficar colorido, bonito, você vai gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo explicando o seu cartaz, dizendo o seu nome, o componente, a disciplina na qual se refere o seu trabalho e vai explicar o que tem no seu cartaz. Você vai dizer o que é uma adicção e o que é uma aficção através dos exemplos. Usem toda a sua criatividade como que vocês estivessem apresentando um seminário, tá bom? Não precisa ser um vídeo longo, é algo simples. Não esqueça também no vídeo de pronunciar as palavras em espanhol, pelo menos adicção e aficção, tá bom? Essas duas palavras, o resto pode falar português, que fica ótimo. Mas ressaltem essas duas palavras.
Qual é o prazo para vocês me enviarem essa atividade? Ela é um pouquinho complexo, porque vocês vão ter que pesquisar, vocês vão buscar livros que mostrem imagens de afecção, de adicção. Vocês vão me enviar essa atividade até o dia 27 de agosto, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para ajudá-los. E a frequência de hoje? Vocês vão fazer uma coisa que eu sempre faço nas videoaulas, comenta aqui na descrição desse vídeo o seu nome completo, para que eu possa validar a sua frequência e a sua participação nessa aula, tá bom? Muitas graças por a atenção, continue estudando e hasta luego!